Eu posso falar abertamente aqui? Porque tá eu não casa, tenho amiga, muita... Não, aqui tá ligado. Quando um pai é infiel à esposa, ele só é infiel à esposa? Não. Ele é infiel à casa dele. Ele abriu a porta para o ladrão. Ele está, sim, influenciando o futuro de sua casa. Quando um pai é viciado, quando o pai é omisso, quando a mãe, a mesma coisa. Sim. Quando uma pessoa tem uma fé errada, porque não conheceu Jesus ainda, ela vai procurar aquilo que foi ensinado. E o diabo, ele não é como o Espírito de Deus, sensível, amoroso. Você permite, você quer. Não, o diabo é um usurpador, ele entra. Não importa se foi com intenção ou sem intenção. Para ele, melhor é que não tenha sido com intenção, porque é sinal de que não sabe o que está fazendo. Melhor que não tenha... É sinal de inocência. Que não é inocência. Que não é inocência. Exato. Infelizmente. Agora, por exemplo, algo que a gente fala muito, né, e a gente vê, por exemplo, hoje em dia, ser discutido isso, é a questão de telas, né, para crianças. Sim. Muito se fala, por uma questão de saúde, né, é extremamente recomendável que reduza ali o tempo de tela dos seus filhos, até porque existem pesquisas que mostram que o consumo excessivo de telas, ele faz com que muitas crianças, elas criem transtornos, elas se tornem ansiosas e vários problemas. Eu lembro até que teve uma pesquisa científica que foi feita com algumas crianças, e nessa pesquisa, as crianças que elas consumiam tela durante um tempo maior, elas tinham um comportamento diferente das demais que brincavam no parque, corriam no parque. Isso trazendo a importância de não deixar os filhos muito tempo expostos à tela. Antigamente não se falava disso e hoje fala, justamente por quê? Porque hoje nós temos a tecnologia, Sim. Hoje o tablet está na mão das crianças, hoje o celular está na mão dos filhos, hoje as crianças, uma criança de 2, 3 anos hoje, ela é quase que já liga. Exato, liga uma televisão sozinha, escolhe algo. Quando a gente leva isso para o campo espiritual, quando a gente trabalha não só com o campo científico, mas leva isso para o campo espiritual, o quanto desenhos que os meus filhos assistem, o quanto telas, algumas coisas que eu não estou vendo, podem se tornar um portal para que haja uma influência maligna agindo na vida do meu filho. Muito. Os olhos é a janela da alma. Você vai absorver, vai guardar. Uma criança, muitas vezes, ela não vai poder te contar uma história, mas a consciência dela sente. Então, quando uma criança, não é nem só a quantidade de tempo, é o que ela está vendo. Uma criança está vendo lá, é uma mensagem subliminar. O pai e a mãe talvez nem perceba, mas ela vai guardar. E ali vai ser uma porta para os demônios entrar e agir. A criança está vendo ali a violência contínua na tela. Ela vai começar a ter que aquilo ali é normal. Ela vai ter o comportamento naturalmente. Mas tem algo que eu aprendi dentro da cura e libertação, é que os demônios se aproveitam dessas coisas. A criança está dentro do natural, mas é um natural negativo. Uma coisa que Deus não se agrada, não aprova, ele vai entrar. E quando vê, não é mais só naturalmente que ela está mais agitada. Espiritualmente, ela começou a ser perturbada. Isso não é só na tela, é até mesmo que uma criança vê dentro de casa, entre pai e mãe, entre a família dela. É o que ela assiste, é o que ela escuta. Uma criança está ouvindo lá sobre ocultismo. No desenho, parece inofensivo. Mas está tão bonitinho. Mas ela está aprendendo que aquilo ali é bom, que aquilo ali ela pode levar para a vida. E aí lá no futuro, quando ela está na adolescência, na juventude, o pai quer tirar, mas ela já tem uma inclinação. Quantos filhos de pessoas de Deus chegar e falar assim, eu tenho curiosidade, eu quero conhecer o mundo espiritual. E aonde que ele conhece? Lá no quarto, escondido. Pai e a mãe orando, muitas vezes lendo a Bíblia, e ele procurando o ocultismo. Por quê? Porque foi alimentado. E aí, quando explode, quando tem um problema que não tem mais o que fazer, aí geralmente é que vai falar, é o mal. Mas se o pai e a mãe tivessem um entendimento, poderia ter lutado muito antes. Então, isso é a tela, a exposição, ela é um prato feito para o mal. E no meu ver, vou falar uma coisa, eu acho que isso tudo é muito planejado, né? A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Não existe esse negócio de que está tudo no controle humano. Eu não creio dessa forma. Eu creio que ou é Deus que está no controle ou é o mal.
Não tem ser humano no controle. Eu estou na presença do Senhor, no reino do Senhor, como diz a palavra, que o Pai nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Eu estou no reino do Senhor, estou aqui para aprender coisa boa, para ver coisa boa. Mas eu estou lá, tem alguém direcionando, e com certeza não está criando desenhos para que o teu filho seja edificado. Então, eu cuidaria, eu cuido muito. Tenho 3 filhos. Assistia, conversava, falava, porque às vezes a gente deixa o tempo dos nossos filhos muito dentro disso, porque está todo mundo correndo demais, né? Tá todo mundo... Agora, Mateus 17, 21, Jesus diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Sim. Essa fala aqui de Jesus, ela já traz pra gente uma informação preciosa de que existem demônios que só saem com jejum e oração. Se existem demônios que só saem com jejum e oração, isso significa que esses demônios, esses tais demônios, são demônios de um nível diferente. Níveis de batalha. Eles só saem com jejum e oração. Sim. Pensando justamente nessa informação que Jesus ele traz para nós, e ela clareia o quanto o mundo espiritual ele é real e ele tem níveis, como que funciona os níveis de batalhas espirituais, por exemplo? Como que vamos introduzir nesse universo? Vamos pegar de uma forma bem objetiva, clara, e eu acho que mais para o dia a dia. Há níveis de batalha espiritual que começa do que é mais terrível, que é literalmente uma pessoa se tornar casa de demônio e simplesmente não ter mais autonomia nenhuma de suas decisões. Nós vamos olhar lá Marcos, capítulo 5, nós vamos ver isso. Então vamos começar aí. A possessão total e permanente. Esse é um nível de batalha. Aí, baixando, vem possessão total momentânea. Momentânea. Já vou explicar. Legal. E aí a gente vai baixar e vem a possessão invisível. Invisível a olho humano, mas ela tá ali. E eu já vou provar isso na Bíblia. E muita gente vai talvez olhar para casa e falar: uau, tá na hora de ver melhor esse negócio. E aí a gente vem para a influência. Influência permanente e influência momentânea. E aí a gente vem para opressão. Esse aqui é o básico. E dentro disso, a gente vai ainda caminhar. E quando a gente trabalha com libertação, a gente vai aprendendo alguns atalhos que fica muito mais fácil a oração. Então, quando nós olhamos a permanente, a possessão e total, a gente vai ver o gadareno. Marcos capítulo 5. O gadareno não tinha autonomia nenhuma. Quando Jesus chega, com quem que Jesus fala? É com o gadareno? Não, é com os demônios. Ele diz: quem está aí? A legião. É legião. Porque o gadareno, ele era uma casa. A identidade tinha sido roubada. A família tinha sido roubada. Ele estava lá no cemitério. Ele não tinha mais decisão nenhuma de cuidar de si mesmo. Ele permitia a completa destruição. Então, essa é a possessão total e permanente. Que o gadareno não ficava louco por um tempo e voltava para casa. Não, ele estava em estado de loucura. E isso é muito comum. Muito comum. Aí, se nós olharmos para a possessão total, mas momentânea, você vai ver várias pessoas dentro o menino lunático, que o pai diz: quando ele é acometido, quando ele está em crise, ele se joga na água, no fogo, e não tem mais o que fazer. Você vai ver o homem que fica possuído na sinagoga de Cafarnaum. Não estava possuído, estava sentado lá bonitão, assistindo o culto, e de repente ficou possuído. É uma possessão momentânea, mas essa possessão momentânea, ela pode acontecer dentro de uma casa, sem oração. É quando alguém fica, de repente, em crise, cai, baba e tudo mais, e dali meia hora olha e diz: uau, passou. Mas isso tudo tem um porquê, não é que acontece por acontecer. Demônio tem motivo para colocar tudo isso que eu estou falando. E a possessão invisível. A palavra fala que Maria Madalena chegou para assistir a pregação. Tinha uma vida desgraçada, miserável, mas ela não estava babando igual o gadareno, não estava nada. Mas saiu 7 demônios. Meu Deus. Onde estavam os demônios? Meu Deus. Alguém viu que estava endemoniada? Só pelo discernimento. Jesus expulsou 7 demônios da mulher. Mas ela chegou na igreja. Vamos pegar para os dias de hoje, normal. Só tinha sintomas. E aí a gente vai para a influência momentânea. E eu estou falando de questões de mais alto nível. Não estou falando... Sim. A influência. Pedro
estava lá falando que Jesus era Senhor e tudo mais. E de repente, quando algo é falado da parte do Senhor, Pedro fica completamente influenciado por demônios. A ponto de Jesus chegar para ele e falar: para trás de mim, Satanás. Tu não entende nada das coisas de Deus, tu entende das coisas dos homens. E aí, uau, o que aconteceu? Ficou influenciado completamente no seu mental e no seu emocional, sem nem ter percebido. E ainda com uma fala bonita. Porque a fala de Pedro era bonita. Se nós estivéssemos lá, a gente diria: como Pedro ama Jesus, não quer que ele morra. Então, essas influências são reais. Só que essas influências, elas acontecem relacionadas a casamento, a filho, à vida financeira e a tantas coisas. E os demônios direcionam, ao invés de para bem, para mal. E se a pessoa não entender, vai estar de tranco a barranco. E a influência permanente, que é João 8, o fariseu. Sim. Não tinha ninguém mais endemoniado que fariseu, mas nunca caiu nenhum. Nunca se manifestou nada. Mas eles eram completamente contrários a tudo que era de Deus. Orgulho, arrogância, prepotência e tudo mais. Mas nunca ninguém percebeu o demônio neles, a não ser Jesus, que disse: ó, vocês têm por pai Satanás. Jesus falou. Então, essa influência permanente, muitas vezes faz uma pessoa nunca se dobrar para aquilo que Deus quer na vida dela. Nunca se dobrar para a libertação. Porque ela olha e não tenho nada. Eu sou perfeito. Só que o fruto, para quem está perto, não é. Para a pessoa, muitas vezes, ela acha que é, mas para quem está perto, não. E aí a gente vem com a opressão, que muitas vezes é identificado de uma forma muito comum dentro, né, de uma casa, em que está vivendo um ambiente pesado, negativo. Sabe aquela pessoa que ninguém tem prazer de ficar perto? Sim. Que ela entra, naturalmente, as pessoas já vão desprezando ela. Por quê? Porque é difícil de ficar perto. E aí o que o diabo quer? Ele só quer mais porta. Porque uma coisa vai levar a outra. Uma coisa vai deixar aquela situação pior. E aí nós vamos ter tudo isso conectado com as áreas da vida da pessoa. Casamento, financeiro. A gente vai olhar para a saúde de uma pessoa. Só que o que é mais comum das pessoas entender? A ação dos demônios na possessão. Na possessão? É o mais comum. A pessoa ficou louca. Até o cético diz: deve ser o mal. Ah, mas era uma bênção, até estava cuidando da família, agora perdeu o equilíbrio, tá aí, virou a cabeça do nada. Sim. Ah, agora está vivendo. É mais fácil, por quê? Porque é visível. Exato. É visível. Uma possessão lá na igreja, a pessoa caiu, se debateu, que aí tem uma diferença enorme de um momento de possessão, porque os demônios estão sendo confrontados para ser expelidos, do que quando essa possessão é porque eles querem, por exemplo, na casa. Ah, sim. Porque tem igreja que, por exemplo, quando faz a oração da libertação, começa a cair. Cai, as pessoas... Agora tem outros casos que a pessoa aleatória já... Exato. Então, quando uma pessoa cai ali perturbada porque alguém está orando, aquele espírito imundo não resistiu, ele vai ser expelido. Mas quando isso acontece, porque o espírito imundo está agindo ali com total liberdade, ele tem um motivo para fazer isso. Ele quer mais território, ele quer mais espaço. Aquela pessoa, provavelmente, ela vai crescer no problema. Ela vai crescer e vai... Vai crescer o problema, porque ele está ocupando território. Então, isso, só que isso é real. A palavra diz que Jesus não veio só com palavras pregar o evangelho, ele veio com poder e autoridade. Então,